Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco e que os mensageiros de luz também cuidem das nossas casas, dos nossos entes queridos, enquanto estivermos aqui, para que possamos estar integralmente, nossos coraçõezinhos tranquilos e focados apenas nesta oportunidade maravilhosa que estamos tendo nessa noite. Esse tema, ação e reação, inclusive até a nossa irmã Isabel, quando me passou, fez questão de acrescentar ainda um pedacinho que diz assim, ação e reação. Ninguém passa pelo que não necessita ou merece. Foi a dona Leonor. Tá. Só mensageiro, né? Em verdade, são tão comuns essas perguntas, né? Por que eu tenho alguma coisa e o outro não tem? Por que eu sou de um jeito e o outro não é? Sobre a riqueza, por exemplo, o Evangelho nos fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza troca de mãos a cada encarnação. Os espíritos nascem pobres e nascem ricos, e nascem pobres e nascem ricos, para terem a oportunidade de entender o que é riqueza de verdade, o que realmente importa. Quando se nasce com a riqueza, se nasce com a responsabilidade de usá-la para o progresso da humanidade. Quando se nasce sem a riqueza, nasce com o compromisso de avançar, de aprender a lição, de compreender que a importância da resignação, da humildade, e que muito se pode fazer mesmo sem riqueza. Enfim, porque uns são altos, uns nascem mais altos, outros mais baixos, uns têm mais cabelo do que eu, por exemplo, mas eu já estou conformado, já estou resignado. Enfim, tudo isso faz parte, obviamente, desde as nossas bagagens genéticas até as condições de vida que nós tivemos, nos expondo, às vezes, a mais intempéries, nos expondo, às vezes, a trabalhos mais extenuantes durante a vida e assim por diante. Mas, além das influências do mundo material, além das influências das biologias e dos trabalhos que tivemos, dos lugares que vivemos, também existem as influências espirituais sobre o que temos e o que não temos, o que sentimos e o não sentimos. Esse tema, inclusive, Ação e Reação, ele é o título do 9º livro da coleção do André Luiz. E no prefácio desse livro, que foi feito em 1957, Emmanuel, que prefaciou, ele escreveu algumas palavras muito interessantes que eu gostaria de reproduzir aqui em parte. André Luiz combina os fios de suas sábias considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desencarnados, cujas más condutas cria-lhes o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos. Quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes, que nos constrangem à temporária segregação nos resultados deploráveis dos nossos próprios atos. No pensamento jurídico, político, do mundo material, a necessidade da consideração do próprio Estado de Direito e da paz social justifica a pena adequada a cada crime. André Luiz revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, pela própria consciência, na terra ou fora dela, se envolvendo nos espinheiros da culpa quando gera, por ação ou omissão, sofrimento para si e ou para os outros. Eu até enviei uma frase para a irmã Leonor agora essa semana e fiquei muito feliz com a resposta que ela me deu. A frase era assim: somos espelhos confrontados,
vendo-nos nos outros, ensinando-nos por ação e reação. E ela me respondeu, assim caminha a evolução. Né? A evolução, assim caminha a evolução. Então, se nós começarmos a pensarmos nas outras pessoas, menos como estranhos, menos como seres alienígenas de outro planeta, e se começarmos a lembrarmos um pouquinho mais, todo dia, de que são pessoas como nós, que passam por um monte de dificuldades, que se esforçam para fazer o melhor possível. Às vezes o melhor que elas conseguem ainda não é o bastante para nós. E aí nós ficamos chateados, ficamos decepcionados, ficamos tristes. Mas é muito importante acreditarmos que cada um está fazendo o melhor que pode. Dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, dentro do que é a sua vida, que nós não conhecemos. Quem conhece realmente o outro? Quem sabe o que vai na cabeça do outro? Quem sabe realmente quais são os sentimentos, quais são as dores, quais são as frustrações? Cada um de nós carrega todo o nosso passado. Tudo que fizemos, de certo, de errado, isso está todo dia conosco, toda hora. E nós vamos reagindo. Com todo esse nosso passado, com tudo que nós aprendemos, com tudo que nós nos tornamos, reagindo a cada momento do dia. Ao que vai acontecendo, ao que os outros nos fazem, ao que os outros nos falam, ao que nós fazemos conosco mesmos. Cada um da melhor maneira possível. E aí vamos aos espelhos. Porque é dessa maneira também que nós nos apresentamos aos outros. Da melhor maneira que nós conseguimos. Com nossos passados, com nossos erros, com nossas dificuldades, com nossas dores, nossas angústias. Como será que os outros estão nos vendo? Como será que as pessoas que convivem conosco estão nos examinando, estão nos considerando? Vamos fazer um estranhamento? Você sabe o que é estranhamento? É quando você chega num lugar que você já foi muitas vezes e você finge que nunca foi lá. Às vezes para prestar atenção, para perceber algo que antes você não tinha percebido. Que tal fazermos um estranhamento, às vezes, em relação a nós mesmos? Se eu não me conhecesse, se eu não soubesse por que eu estou agindo dessa maneira, como é que eu iria me julgar? Como é que eu iria avaliar o que eu digo, o que eu faço? Se nós pensarmos que cada um de nós tem todo um transcendente, olha que eu falei do passado, desta vida, agora eu vou esticar um pouquinho mais, aliás, vou esticar muito mais. Muito mais. E para esticar isso, eu vou ler uma passagem até do livro Diversidade de Carismas, do Hermínio Miranda, onde ele diz assim: é que os fenômenos da natureza anímica e mediúnica não ocorrem apenas a horas certas, com determinadas pessoas, nos círculos fechados do espiritismo prático, mas a todo momento, por toda parte, com todo mundo. Não estarei exagerando ao dizer que acontecem com maior frequência na rua, no lar, na escola, no local de trabalho, do que propriamente na intimidade dos núcleos espíritas. A mediunidade não é propriedade do espiritismo, e sim, como fenômeno natural, um dos múltiplos aspectos da própria vida. As pessoas agem e reagem voluntária e involuntariamente, tanto física quanto espiritualmente. Fisicamente é fácil de nós percebermos, ou quase sempre percebemos, e geralmente já sabemos como reagir. Podemos identificar. Mas as reações espirituais? Um exemplo bem simples. Eu encontro uma pessoa e já me sinto muito bem com ela. Nossa, acabei de conhecer e parece que nós já nos conhecemos há anos.
Tem outras pessoas que o santo não cruza, como a gente diz lá no Brasil. Não dá certo. Chega perto, né, parece dois fiozinhos desencapados, né, já quer logo tirar a faísca. São reações espirituais. Talvez pode ser preconceito também, sim, não há dúvida. Existem também os fatores aqui do nosso mundo, fatores sociais. Ok, mas como eu disse, com esses, nós já sabemos reagir, já sabemos identificar e nos deixamos levar se vacilarmos, né? Porque tem como segurar, tem como evitar. Mas e essas reações espirituais que nós temos uns com os outros? Nós estamos reagindo a algo que aconteceu 100 anos atrás, 200 anos atrás. Pessoas que nos magoaram há muito tempo atrás. E nós, sem saber por quê, continuamos com mágoa no coração. Continuamos com ódio às vezes. Por quê? Sabem? Sim, vocês sabem, todos nós sabemos. Viver com as outras pessoas pode ser muito complicado. Ou pode ser muito fácil. É uma frase que me disseram há muito tempo que eu sempre repito. O conhecimento de que tudo é bom nos liberta do mal. Quando nós procuramos entender o que conseguimos ver e procuramos sentir o que não conseguimos ver e fazemos uma prece, pedimos aos nossos mentores que nos expliquem o que está acontecendo, nos orientem, nos ajudem, o que nós estamos procurando? O bem. Nós não estamos nos contentando com o mal. Nós estamos passando por cima dele. E como Hermínio de Miranda falou aqui, escreveu aqui, nas ruas, nos trabalhos, nas casas, em todo lugar. A cada momento. Procurando pensar assim, essa pessoa está me tratando mal. Por quê? Eu nunca fiz mal a ela. Será que não? Quantas encarnações nós temos? Quantas vezes já nos encontramos em outras vidas? Mas só existe uma forma de enfrentar tudo isso. Amor. Tolerância. Humildade. A fórmula é essa que Jesus colocou para nós no Evangelho de várias formas. Aos pouquinhos, como a minha avó dizia, você passa pela pessoa e diz, bom dia, ela não responde. Tá bom. Depois você passa e fala, boa tarde, ela não responde. Quando você fala boa noite, às vezes ela está distraída e responde, boa noite. Ali você começou a quebrar o gelo. Ali você começou a desmanchar aquela mágoazinha que às vezes nem aquela pessoa sabe por quê. Mas nós vamos quebrando. Com bondade, com gentileza. Cada pessoa é importante. Cada pessoa que Deus colocou no seu caminho é importante. Cada um. Não perca. Não perca ninguém. Não deixe ninguém para trás. Todos aqueles que você puder mostrar para ele que você é uma pessoa boa, que você puder ajudar, que você puder se pôr à disposição, não deixe passar. É claro, a gente não vai conseguir com todos, mas essa é a ideia. É isso que nós temos que tentar. Porque, na verdade, o mundo de ações e reações não pode ser um mundo de eu bato em você, você bate em mim. Não pode ser o mundo da vingança. Nós não podemos permitir que os círculos do ódio se formem. Que é aquele que, eu persigo, fulano me deu um chute. Aí eu vou lá e dou 2 chutes nele. Ele fala, opa, peraí, eu só te dei um. Aí volta e me dá mais um chute. E já que vem, me dá também um soco. Aí eu vou lá, peraí, agora eu só tinha dado um chute a mais. Você me deu um soco, agora eu te dou 2 socos. Isso vai acabar quando? Isso são chamados círculos do ódio. Isso que mantém muitos espíritos em condições de sofrimento, em condições de dor, de encarnações difíceis, porque não conseguem se libertar desses círculos do ódio uns com os outros. Ficam sempre se atraindo e se magoando.
Até que uma hora alguém vai ter a coragem, a força de dizer: você me bateu, mas eu não vou bater de volta. Chega. Acabou. Eu te perdoo. Que nada mais é do que o perdoar 70 vezes 7, do que dar a outra face, que está lá no Evangelho. Nada. É só um dia você não responder. Só um dia você não se vingar, um dia você não se deixar passar. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu texto. Cuidando das nossas ações, obteremos melhores reações alheias, reflexos. Cuidemos também das nossas reações, evitando os ciclos de ódio. Bom, precisamos atentar à evolução, às mudanças progressivas em todos. O que foi, pode não ser mais. Crendo em que cada um faz o melhor que pode. Isso não representa deixar de se defender das agressões e de se proteger, se precaver ante a maldade humana. A legítima defesa deve ser atual e proporcional ao agravo, mas o seu excesso é punível. Isso é um conceito de direito penal. Não quer dizer que nós vamos nos tornar vítimas contumazes, que nós vamos nos tornar, nos deixar à disposição de quem quiser nos bater. Não é isso. Não quer dizer que nós não vamos trancar nosso portão, que nós não vamos fechar nossa casa quando sairmos. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós temos que ficar no limite da nossa proteção e saber quando termina a nossa proteção e quando começa a agressão. Humildade não é humilhação. São coisas diferentes. Humildade é compreender que somos todos iguais, que ninguém é melhor do que o outro e que todos nós temos o direito de sermos felizes. Esta humildade nós conseguimos a praticar. É só esforçar um pouquinho. Tem gente que nem precisa mais esforçar, né? Já está tão bem. Graças a Deus. Bem. Ao pensar em ação e reação, eu me lembrei de uma oração. Uma oração que eu acho que todos aqui conhecem. Na verdade, ela é atribuída a um dos santos, apesar de não haver prova de que ela tenha sido realmente feita por ele, escrita por ele. Ela é atribuída a Francisco de Assis, a São Francisco de Assis. Inclusive, apesar dela não constar do chamado As Fontes Franciscanas, que é um livro de 1550 páginas, que reúne os escritos de São Francisco, as crônicas e as suas primeiras biografias. Lá não consta essa oração. Mas no seu testamento, São Francisco diz: o Senhor me revelou que usássemos a saudação, o Senhor te dê a paz. A paz que São Francisco propõe não é a simples tolerância, mas a aceitação do outro e a superação da aversão, da ira e do ódio. Ele propõe a plena empatia, pôr-se no lugar do outro. E vamos agora pensar nessa oração dentro desse prisma da palestra de hoje. Ação e reação. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Perdoamos para ser perdoados ou somos perdoados porque perdoamos? Nós não perdoamos para ser perdoados porque isso é negócio. Isso é transação, né? Olha, eu te perdoo, você me perdoa e fica tudo bem. Não. Nós perdoamos e somos perdoados porque nós mudamos a nossa relação com aquelas pessoas, porque nós evoluímos e as ajudamos a evoluir, porque nós ensinamos a elas o que aprendemos e aprendemos com elas o que elas têm de bom, porque nos nossos relacionamentos, nós vamos perdoar quem? Quem a gente conhece, certo? Se você não conhece, se você nunca teve chance de ninguém te magoar, nem você magoar ninguém. Então, se existe um problema de perdão ou não, é com gente que você conhece, que você já conviveu, certo? Ou nessa vida ou em outras. Pois bem. Então, aprendizado, tolerância um com o outro, compreensão. O perdão surge naturalmente. Quando as pessoas percebem que nós não somos mais os mesmos que éramos, quando as pessoas percebem que nós mudamos, quando as pessoas percebem que, puxa, nós melhoramos, fica mais fácil nos perdoar. Quando elas acreditam que nós não estamos fingindo, que realmente a grande doutrina que você pode fazer com um espírito encarnado ou desencarnado é o seu comportamento. É a sua forma de agir, de tratar as pessoas, de cuidar de si mesmo e dos outros. Essa é a grande doutrina. O Divaldo Franco tinha um espírito que o perseguia há muito tempo, e um dia ele recolheu mais uma criancinha na rua, e levou para casa, e estava cuidando dela, e disse que ia adotá-la, e o espírito estava lá olhando para ele, e mais uma vez questionando, mas o que ele falou para o espírito? Não, eu vou amar essa criança, porque o espírito era um cobrador dele, era alguém que o perseguia. Não, eu vou amar essa criança, vou adotá-la mais uma, vou criá-la, vou cuidar dela. E ali ele desarmou toda aquela vingança, todo aquele ciclo de ódio. Ali aquele espírito começou a deixá-lo, começou a perdoá-lo, conseguiu a seguir o seu caminho. Palavras não resolviam, mas a conduta resolveu. Bem, meu tempo já está acabando, então deixa eu concluir aqui também. Então, deixa eu voltar à frase lá que me foi passada, para ver se eu conseguia passar o que eu queria. Então, ninguém passa pelo que não necessita ou merece. Então, do que nós necessitamos aqui na Terra? Por que nós estamos passando por determinadas situações? Porque nós necessitamos de aprendizado. Nós necessitamos... Por que está doendo em mim? Para eu entender que se eu fizer nos outros, dói. Que quando eu fiz no outro, doeu. Então, dói um pouquinho em mim também para eu entender, para eu compreender que não é bom machucar os outros. Eu passo pelo que eu preciso passar. E a dor vem para despertar em mim uma compreensão. E o que nós merecemos? O que nós plantamos. Nós colhemos o que plantamos. O que nós merecemos? Para onde nós vamos quando desencarnarmos? Para onde nós merecemos. Intimamente, verdadeiramente. Ninguém engana Deus. Onde vai o seu espírito? Onde vai sua vibração? Onde vão seus sentimentos? Onde vão seus pensamentos? Onde te dá o seu merecimento. Eu vou para o céu, vou para o inferno. Você vai para onde você merece, meu irmão. Acreditando em céu e inferno, ou acreditando que tudo são planos, e planos mais avançados e menos avançados espiritualmente, você vai para onde você merece. E o seu merecimento é você que decide. Bem, então, última anotação. Ação e reação é lei física e lei espiritual. Mas a reação ao mal pode ser o perdão.
nem tudo de ruim que nos acontece é reação aos nossos atos, pois o mal pode estar se iniciando. Sim, evidentemente que tem pessoas que estão fazendo coisas erradas hoje, agora. Ok. Mas como reagiremos ao mal é o mais importante. Perdoar por bondade e não por esperar retribuição. Bem, abri o livro ali agora um pouquinho, antes de começar, o Missionários da Luz, e abrindo o seguinte: todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Então, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você não tem religião nenhuma, não importa. Importa se você é um trabalhador da fé, se você é um trabalhador do amor, se você é um trabalhador do perdão, se você é um trabalhador da caridade. Isso importa. Aí os mensageiros de luz estarão contigo, acreditando neles ou não. Semelhante atrai semelhante, né? Bem, posso encerrar? Sabe, cada um de nós hoje vai para as suas casas, ou vai talvez ter que passar em algum lugar, mas vamos pedir a Deus que essas energias tão boas que estão aqui nos acompanhem. Vamos pedir que quando a gente chegar nos nossos lares, sabe, a gente se sinta tão bem e possa fazer as pessoas que estão lá nos esperando se sentirem tão bem como nós estamos nos sentindo aqui agora. E vamos pedir a Deus que amanhã, quando nós formos para os nossos trabalhos, para os nossos locais de estudo, para os nossos dia a dia, que a gente possa também levar isso de bom, possa fazer também as pessoas se sentirem bem. E sabe, vamos fazer isso todo dia? Que onde nós chegarmos, nós sejamos instrumentos de Deus, instrumentos do amor. Se todo dia antes de sair de casa a gente pensasse assim, ia ser tão bom, né? Meu pai, eu não sei por onde, eu acho que eu sei por onde eu vou passar, mas o roteiro final é o Senhor que decide. Agora, seja lá onde for, me ajuda a ser uma pessoa boa, a ser amoroso, ser gentil. Me ajuda a ser realmente uma ferramenta tua, um instrumento teu. Que assim seja, né? Para todos nós.